Bom dia, pais, alunos e responsáveis. Hoje nós vamos ver a quarta semana de Geografia. Orientação aos pais e responsáveis. Prezada família, encaminhamos as atividades aqui apresentadas para orientar e apoiar os estudos da criança em casa. Leia juntamente com ela, passo a passo de cada atividade, para que entendam melhor e se sintam confiantes em fazê-las. Nesta semana, o tema será a herança cultural de diferentes povos e os regionalismos existentes no Brasil. Querida criança, converse com as pessoas de sua casa sobre suas histórias, sua casa, suas preferências e sobre as principais características da região em que vocês moram. Jeito de falar, de vestir, hábitos, etc. Você descobrirá o quanto é rica a nossa cultura. Bons estudos. Quer saber mais? Mandioca, o cultivo da mandioca que vai falar muito aqui, depois nós vamos ver aqui no gráfico. Atividades. Leia o texto abaixo. Conhecendo mais sobre o nosso estado e a nossa região, a região sudeste do Brasil tem muitas coisas interessantes para se aprender. É a região mais industrializada e urbana entre as 5, pois possui muitas indústrias, comércio diversificado, instituições de ensino e financeiras e pontos turísticos de destaque. É também a região mais rica do país e a mais populosa. A extensão do território da região sudeste do Brasil é de 924.511 km², com a presença de grandes e importantes cidades. São estados da região sudeste, bem como suas respectivas capitais. Eu vou mostrar a vocês aqui no mapa. Esse mapa aqui, é da região sudeste, da nossa região. Então, vocês estão vendo aqui, Minas Gerais é a maior em número de tamanho. Depois aqui tem o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se for olhar, a área de Minas Gerais é a maior. Então, os 5 estados que fazem parte da região sudeste é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 4 estados. Aqui está, Minas Gerais, qual que é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte. Espírito Santo, qual que é a capital do Espírito Santo? Vitória. Rio de Janeiro, qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E São Paulo, qual é a capital de São Paulo? É São Paulo. Então, vamos voltar lá nas atividades. Então, vocês estão vendo o gráfico aqui, Estado e capital. Espírito Santo, Vitória. Minas Gerais, Belo Horizonte. Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Metade dos municípios mais desenvolvidos do Brasil está na região sudeste. Ao todo, são 1.668 municípios nessa região brasileira. E como é o maior em extensão territorial, é o que eu falei com vocês, Minas Gerais é o maior em território, em terra. Minas Gerais é também o que possui mais municípios, mais cidades, viu, gente? Minas Gerais, somando 853, enquanto em São Paulo tem 645, no Rio de Janeiro tem 92 e no Espírito Santo tem 78. Então, olha para vocês verem, Minas Gerais, o tanto de cidade que tem a mais. Em relação à cultura, a região sudeste é bastante diversificada, como também é a cultura brasileira, com todo os aspectos culturais são formados a partir da miscigenação entre os elementos da cultura dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Comidas típicas. Há muitos tipos de comidas diferentes nessa região do Brasil.
pois conta com restaurantes de comidas típicas de todos os lugares do mundo e com a culinária trazida pelos diversos imigrantes que habitam o Sudeste brasileiro. Alguns exemplos são feijoada, estrogonofe, bolinho de bacalhau, picadinho, canjiquinha, tutu de feijão, frango com quiabo, torresmo, pão de queijo, angu de fubá, doce de leite, feijão tropeiro, bauru, virada paulista, pamonha, cuscuz paulista, torta capixaba, moqueca, pirão e casquinhas de siri. Vou mostrar a vocês algumas fotos aqui dessas receitas gostosas. Então, aqui, ó, é bolinho de bacalhau, meninos. Olha que delícia, né? Isso aí tudo a gente adquiriu e nós temos essas variedades de alimentos aqui no nosso estado. Aqui, ó, torta de frango. Aqui que delícia, canjiquinha com costelinha. Aqui, ó, quindão de mandioca com coco. A mandioca aqui, ó, depois nós vamos estudar sobre ela. E aqui o milho, porque o milho também é muito produzido aqui no nosso estado. Então, é pamonha de copinho. Faz um mingau de milho. Entre muitos pratos e ingredientes da culinária indígena, destaca-se a mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim, dependendo do lugar. Grande fonte de carboidratos, com ela os índios faziam e ainda fazem desde farinhas e bebidas. Hoje é o alimento base, também de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui está a fonte de onde foi tirado esses textos. Com certeza você já comeu mandioca ou experimentou alguma receita em que ela era ingrediente principal. Essa raiz é de origem brasileira, sendo cultivado em várias regiões. Veja o gráfico abaixo. Então, nesse gráfico aqui está mostrando as regiões: a Pará, Paraná, Bahia, Maranhão, São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul e o Amazonas. Melhores produções estaduais de mandioca no Brasil. Essa safra é de 2017. Então, vocês estão vendo aqui no Pará, aqui é a quantidade, ó. 4.234.597. Isso aqui é o total da plantação por hectare, território por hectare onde é plantada a mandioca. Depois vem o Paraná, Bahia, né? Então, vocês estão vendo aqui tem a escadinha decrescente. O lugar que mais produz mandioca é no Pará. Agora responda. De acordo com o gráfico, qual estado brasileiro produz a maior quantidade de mandioca? Qual estado da região sul é o maior produtor de mandioca? Na letra C, o estado que produz a menor quantidade de mandioca está localizado em qual região brasileira? Leia: regionalismo, culinária. Assim como cada povo ou etnia tem sua cultura, as famílias também têm hábitos herdados dos antepassados. Assim, cada família tem em sua rotina receitas que atravessam gerações, quer dizer, receitas que vão passando de pai para filho e nunca eles mudam, sempre fazem as mesmas coisas. Interessada em conhecer a história dos pratos típicos de sua família, Ana Luísa, que é de Belo Horizonte, criou uma tabela e registrou a história de seus pratos favoritos. Veja, aqui está o nome do prato, que é arroz com lentilha. É de origem árabe e a história da receita. Minha bisavó, imigrante italiana, dona de um hotel na cidade de Cruzeiro, São Paulo, gostava de trocar receita com amigas que eram imigrantes árabes.
e diversificar o cardápio do restaurante do hotel. Esse prato passou a ser o preferido do meu bisavô e indispensável nos almoços de família. Outra coisa que a família da Ana gostava, ó, fígado com jiló. É a origem de Minas Gerais. Meu avô é de Belo Horizonte e gosta muito de fazer compras no Mercado Central. Sempre que vai lá, pede uma porção de fígado com jiló. E eu também passei a gostar. Por isso, minha mãe sempre faz aqui em casa. Agora, converse com as pessoas de sua casa e registre as receitas que fazem parte da história de sua família. Se puder, identifique a origem das receitas. Então, vocês vão fazer aqui o prato que vocês gostam, que faz sempre na casa de vocês. Qual que é a origem e a história da receita. Leia. Produção, escrita, regionalismo. Além de serem reconhecidos pela culinária deliciosa, os mineiros são considerados acolhedores, carismáticos e são também muito admirados no país pelo jeito peculiar de falar. Nas redes sociais circulam vários textos sobre os mineirês. Como ficou conhecida essa peculiaridade da população do nosso estado? Uai, sou, bom demais, dá conta, são expressões muito usadas no nosso dia a dia. Agora leia o texto abaixo. Se conseguir ler, é mineiro. Sapassado era setembro, teveu lá em casa, na cozinha, pomaru, comer e cozinhar um que de carne com mói de tomate para fazer uma macarronada com frango assado. Cascai de susto quando ouvi o barulho vindo de fundo forno. Pareceu-nos um tidiquerra. A receita mandou pôr de pipoca dentro da galinha para assar, num esquentou, o misturou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Doidi demais. Cascaí dentro da pia, fiquei sem saber, de convim para convô um cotô. Oi, pra você ver. E tá a fonte aqui de onde foi tirado esse texto mineirês. Você entendeu todas as informações do texto? Agora transcreva no espaço abaixo, de forma que as pessoas que não são de Minas Gerais possam entender. Eu já comecei. Vamos lá? Sábado passado, era 7 de setembro, e eu estava lá em casa, na cozinha, bebendo uma pinga com mel e cozinhando 1 quilo de... Aí vocês vão olhar que eles vão completar para mim essa fala dos mineiros. Um grande abraço, até a próxima.